E a nós que estamos aqui, quero convidá-los a abrirem as Escrituras no texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Estamos retomando a partir de hoje a nossa série A Cultura do Reino, expondo todo o Sermão do Monte. Já entramos na reta final, no capítulo 7, estamos indo para os finalmente, os últimos ensinos de Jesus no Sermão do Monte. E hoje nós vamos refletir, então, sobre os primeiros versos desse capítulo, Mateus, capítulo 7, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será a medida usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Espírito de Deus, nós rogamos a tua direção nesse momento. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações para compreender a tua palavra e para colocá-la em prática para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Deixa eu puxar a sua memória agora do seu tempo de escola, provavelmente de ensino médio, nas aulas de literatura, aquelas aulas que provavelmente nenhum de nós gostávamos de assistir, que você gostava de tirar um cochilo ou conversar com as pessoas. Mas talvez você se lembre de algumas coisas. Talvez você se lembre do seu professor, da sua professora de literatura, falando sobre Machado de Assis, sobre Dom Casmurro, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? Mas há uma obra de Machado de Assis, um conto, na verdade, bem interessante, você já deve ter ouvido falar, chamado O Alienista. O Alienista é um conto de comédia, bem pequenininho. Se você chegar em casa, se tiver curiosidade, você consegue ler, talvez hoje à noite ainda, se você tiver com disposição. E ele conta a história de um médico, um doutor, o que hoje seria um psiquiatra, e na época era chamado de alienista. Esse doutor chama-se Simão Bacamarte, e ele vivia nas longínquas terras da vila de Itaguaí. Quem já foi para Itaguaí sabe que é um pouquinho longe. E esse homem, ali do conto, o personagem principal, ele decide criar uma casa de orates. Você sabe o que é uma casa de orates? Orates é uma palavra para louco, doido, né? Para uma pessoa que está fora das suas faculdades mentais, um manicômio. Ele decide criar um manicômio para estudar a loucura humana. Para estudar, para saber quais eram as causas da loucura humana. É claro que o conto de Machado de Assis, no contexto, é até uma crítica ao período em que se passava ali do florescimento, do estabelecimento da psicologia como uma ciência humana e tudo mais. Mas esse homem, então, ele cria essa casa chamada de Casa Verde, onde ele começa a receber algumas pessoas que, aos olhos da sociedade, eram tidas como loucas. Pessoas que tinham distúrbios mentais, pessoas que tinham desvios de personalidade.
E aquilo a princípio não chama a atenção das pessoas. Mas acontece que aos poucos, Simão Bacamarte ele começa a colocar algumas pessoas que não eram vistas como loucas na cidade. Pessoas que aparentemente estavam plenas da sua razão, do seu juízo, mas que ele começou a identificar algumas questões, alguns pontos que ele considerava que aquela pessoa tinha um desvio, a sua razão não era plena, tinha um problema, era louco de alguma forma, e ele começou a internar várias pessoas, a ponto de quase 4/5 da cidade ter sido internada. Claro, tem toda uma trama também no meio disso tudo, e o Simão Bacamarte ele chega ao ponto de internar sua própria esposa, porque em algum momento ela ficou na dúvida se ela usava um colar específico ou um outro colar com uma roupa para uma festa que seria dada, e por conta dessa indecisão do colar que ela ia usar, ela perde uma noite de sono, e ele identifica isso como um sinal de que, olha, tá vendo, ela é louca também, e interna também a esposa dele. E no final da história, o Simão ele muda de perspectiva. E ele chega à conclusão de que todo mundo na cidade tinha um problema. Então, na verdade, o louco era ele. Se todo mundo tinha um problema e só ele era perfeito nos seus juízos, da sua faculdade mental, então era ele que precisava ser internado. Todo mundo era normal. Todo mundo com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas idiosincrasias, com as suas peculiaridades, eram pessoas normais. E ele que era, então, alguém que era perfeito no seu juízo, alguém que era uma pessoa plenamente capaz, uma pessoa que estava no pleno juízo das suas faculdades mentais, uma pessoa plenamente moral, capaz de agir com prudência, e ele chega a essa conclusão. E no final do conto é muito interessante, porque ele reúne alguns amigos, reúne uma assembleia ao redor de si, para chegar a essa conclusão, se as pessoas enxergavam ele também dessa forma. E para surpresa dele, ele pergunta, nenhum defeito? E a plateia responde, nenhum, disse em coro a assembleia. Nenhum vício? Nada. Tudo perfeito? Tudo. E ele responde, não, é impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta magnificência. A simpatia que vos faz falar. Estudo-me e nada acho que justifique os excessos da vossa bondade. A assembleia insistiu e o alienista resistiu. Finalmente, o padre Lopes, um dos personagens, explicou tudo com esse conceito digno de um observador. Sabe a razão que não vês as suas elevadas qualidades, que, aliás, todos nós admiramos? É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras. A modéstia, a humildade. Ou seja, você é tão bom que você não consegue nem perceber as suas próprias mazelas, suas próprias qualidades. E Simão, então, ele se interna e dali a algumas semanas ele morre internado. É interessante porque às vezes nós somos um pouco como Simão Bacamarte. Nós enxergamos os defeitos dos outros, enxergamos até os menores defeitos, mas não conseguimos perceber as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros. Nós não somos capazes de enxergar em nós mesmos o erro que nós tanto enxergamos nos outros. Que para Simão era o que fazia considerar as outras pessoas como loucas. Mas que muitas vezes para nós é o que faz considerar os outros pecadores, enquanto nós somos santos e infalíveis. Considerar os outros como loucos espirituais, enquanto nós somos sãos. Enquanto nós poderíamos dizer, médico, cure a si mesmo, nós não precisamos de médico, nós estamos sãos, nós não precisamos de ajuda. A maioria de nós somos, de certa forma, alienistas, espiritualmente falando. E conseguimos enxergar até mesmo o menor traço de falha moral no nosso próximo. Mas temos muita dificuldade de enxergar os nossos próprios defeitos e a nossa própria loucura, a nossa própria rebeldia, o nosso próprio pecado.
como nós tivemos uma pequena pausa na nossa exposição do Sermão do Monte, talvez valha a pena a gente relembrar algumas coisas importantes, como, por exemplo, que, em primeiro lugar, o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7, ele de forma alguma descreve uma lista de coisas que nós devemos fazer se nós quisermos ir morar no céu. Então, o Sermão do Monte, ele não é uma lista de afazeres que você precisa cumprir. Se você cumprir essa lista, ou se pelo menos você cumprir a maior parte dessa lista, então você terá o direito de entrar no reino dos céus. Não, o Sermão do Monte não fala sobre isso. O Sermão do Monte, ele não é um incentivo para que a gente tente merecer o céu. Ele é uma descrição de como vivem aqueles que foram salvos por Jesus. Como vivem aqueles que já receberam o céu. Como vivem aqueles que, pela graça, mediante a fé no nosso Salvador, já são cidadãos desse reino. O sermão ele fala sobre a ética, sobre a cultura do reino de Deus. E descreve como devem viver aqueles que agora fazem parte do então chegado reino dos céus. Em segundo lugar, e não menos importante, de fato, uma vez que nós nos tornamos discípulos de Jesus, uma vez que nós entendemos o que Cristo fez por nós, uma vez que nós cremos, uma vez que nós declaramos a nossa fé em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, existe uma expectativa de que passemos a viver um novo estilo de vida, que deve ser assumido por todos aqueles que então são cidadãos desse reino. Então nós não devemos nos esquecer que, apesar disso, existem imperativos, existem ordens dadas por Cristo que Ele espera que nós, como seus discípulos, as coloquemos em práticas em nossas vidas. O sermão, ele começa descrevendo com o que se parece um cidadão do reino dos céus. As bem-aventuranças descrevem o caráter do cidadão do reino dos céus. Ele é pobre em espírito, ele chora, ele é misericordioso, ele é pacífico. Depois, Jesus prossegue falando sobre o impacto que essas pessoas causam no mundo ao serem sal e luz. Jesus ainda descreve a sua autoridade e a sua relação, a relação do reino que ele veio inaugurar com o Antigo Testamento, esclarecendo e aprofundando o real significado da lei dada por Moisés naquelas passagens onde Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito, eu porém lhes digo, onde ele esclarece para nós o verdadeiro significado da lei de Deus. Jesus prossegue falando sobre o desenvolvimento da verdadeira espiritualidade, especificamente em 3 pontos: a oração, a caridade e o jejum. Ele também fala sobre como aonde realmente deve estar o nosso coração, quais são as nossas prioridades e aonde o nosso coração está se relaciona com as preocupações que nós teremos em nossas vidas, que é o final do capítulo 6 que nós vimos lá no finzinho do mês de novembro, antes de começar a nossa série de Natal. Já perto do final do Sermão do Monte, então, no início do capítulo 7, Jesus ele agora passa a alertar os seus discípulos contra uma tendência e um problema que pode vir a surgir em decorrência do ensino que ele traz. Uma tendência, aliás, muito perigosa. Imagine alguém que tenha se empenhado bastante em colocar em prática aquilo que Jesus havia ensinado do início do capítulo 5 até o final do capítulo 6. Essa pessoa, ela tenta viver em conformidade com as exigências estipuladas por Jesus no Sermão do Monte. Essa pessoa se esforçou e ela se saiu muito bem. Ela é alguém que, de fato, tem progredido na sua caminhada espiritual. O problema é que agora ela corre o grande risco de achar que ela pode se dar ao luxo de olhar para o outro de cima para baixo, de olhar para o seu próximo como alguém que não está se saindo tão bem quanto você. E não está se saindo tão bem porque talvez ele não esteja se esforçando bastante. Porque talvez ele seja preguiçoso, porque talvez ele seja relapso, porque talvez ele seja um ímpio.
E então nós começamos a nos sentir superiores. Nós começamos a nos sentir melhores. Achamos que os outros não são tão bons, não se esforçam tanto, não são tão capazes como nós somos. Eles envergonham a Cristo e o Evangelho. Ou então, talvez, às vezes, podemos receber uma medida tão generosa da graça de Deus que começamos a achar que nós fizemos por onde? Fizemos por merecer essa graça. Enquanto os outros não recebem essas bênçãos porque não se esforçaram o suficiente. Não fizeram por onde. Então passamos a desenvolver uma atitude, uma postura crítica. Uma atitude de um julgador, recriminando e condenando as pessoas ao nosso redor. Correndo o risco de acreditar que se nós recebemos algo da parte de Deus, não foi pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor, mas foi pelo nosso mérito, porque nós agimos bem e Deus então nos recompensou. Nada poderia estar mais distante da intenção de Cristo ao ensinar o Sermão do Monte. E reconhecendo essa possibilidade, essa tendência no coração humano, já próximo do final do seu sermão, Jesus diz: não julguem. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Antes de prosseguirmos, é importante a gente reconhecer que talvez essa passagem, versículo 1 e 2 do capítulo 7, seja talvez uma das passagens mais mal interpretadas do Novo Testamento. Não julgue, não julgueis, né? Se tornou um mantra usado dentro e fora das igrejas como uma forma de dizer que ninguém tem o direito de dizer se uma pessoa está errada ou certa. Que você não pode, por exemplo, apontar para alguém e dizer: oh, você está errado, você não pode agir dessa forma. Talvez você já tenha passado por essa experiência, na qual você precisou conversar com o irmão, a atitude dele foi uma atitude pecaminosa e você o chamou para conversar e ele virou para você e falou assim: você está me julgando, meu irmão? Você está me julgando? Jesus diz para a gente não julgar. Só Deus pode me julgar. Né? Hoje em dia se fala muito sobre isso e é interessante, né? Acho que a pessoa que fala isso, ela deveria ter medo, né? Elas falam isso como se fosse uma coisa tranquila. Só Deus pode me julgar. Exatamente, é por isso que você deveria estar temendo. Jesus, ele diz que nós não devemos julgar. Portanto, você não pode dizer que eu estou errado. Se você se diz ser cristão de verdade, você precisa ouvir o que Jesus ensina. Jesus diz que você não tem o direito de julgar os outros. Não é isso que esse texto está dizendo? Não julgueis, para vocês não serem julgados. Parece que atualmente essa passagem ela é interpretada de tal forma que faz com que os cristãos se tornem pessoas que simplesmente não podem ter uma opinião formada sobre o certo e o errado. Você não pode emitir uma opinião, você não pode ter discernimento, e nem nunca, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, declarar que alguém ou alguma coisa está errado, porque afinal de contas Jesus está dizendo: não julgue. Obviamente, o que Jesus está ensinando nesse texto não é isso. Jesus jamais poderia ter ensinado isso, porque senão ele cairia numa própria contradição. Pensar dessa forma é distorcer o ensino de Cristo. Será que nós devemos ficar calados diante do erro, das imoralidades, da fraude, dos abusos, da exploração de qualquer tipo? Será que não devemos condenar essas coisas? Será que não devemos condenar a maldade e a perversidade do pecado? Será que temos que aceitar qualquer conduta imoral, suja, absurda e incoerente com os ensinos de Cristo? Porque
nós jamais podemos julgar se algo está certo ou errado? Claro que não, meus irmãos. Claro que isso não faz sentido. Não poderia ser isso que Cristo está tentando nos ensinar nesse texto. O próprio Jesus, por diversas vezes, emite julgamentos sobre os fariseus. Mais à frente, nesse próprio texto, ele vai fazer isso. Sobre os falsos mestres. Sobre pessoas que eram ímpias. Em João 7, versículo 24, o próprio Jesus diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ou, como outras versões dizem, julguem segundo a reta justiça. Mais para frente, em Mateus 18, nesse mesmo evangelho, por exemplo, Jesus vai falar sobre como nós devemos tratar o pecado dentro da igreja, como nós devemos exortar um irmão que está em pecado. E para você exortar um irmão que está em pecado, você precisa fazer um juízo sobre certo e errado. A disciplina na igreja só pode ser exercida se nós tivermos julgamentos de ações como certas e erradas. Poderíamos citar ainda muitas outras passagens que Jesus emite julgamentos e, inclusive, condenações sobre certos tipos de atitude. Então nós precisamos entender esse tópico à luz de toda a Escritura e de todo o ensino do Novo Testamento. Quando nós olhamos para os outros escritos do Novo Testamento, nós vemos que essa ideia é corroborada. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai falar que ele estava pronto para entregar um homem imoral que estava naquela igreja, que dormia com a própria esposa do seu pai. Paulo estava pronto para entregá-lo a Satanás. E exorta para que a igreja então discipline esse homem. Ele precisa emitir um julgamento para que então pudesse perceber e emitir e afirmar que aquela atitude estava errada. Em Gálatas, por exemplo, no início de Gálatas, Paulo vai amaldiçoar aqueles que pregam um evangelho diferente daquele que já havia sido anunciado. Em várias passagens, Paulo vai condenar os inimigos da fé, aqueles que distorcem a sã doutrina. João, ele fala que nós devemos aprender a discernir os espíritos, porque falsos mestres estavam saindo. 1 João capítulo 4, verso 1. Pedro, Tiago, Judas, todos falam que nós devemos rejeitar o pecado e o falso ensino. Tudo isso exige de nós a capacidade de julgarmos. Tudo isso exige de nós a capacidade de exercer julgamento sobre o que é certo e errado. Então, obviamente, Jesus não está falando nesse texto que nós não podemos emitir nenhum tipo de julgamento sobre hipótese alguma. De forma alguma, essa passagem nos chama a sermos covardes ou mesmo complacentes com a maldade e com o pecado dos outros. Não. O que Jesus quer realmente nos alertar nessa passagem, e que fica mais claro nos versos logo em seguida, é que nós devemos evitar um julgamento hipócrita. O que Jesus está condenando nessa passagem não é que nós não podemos emitir julgamentos de que algo está certo ou errado, mas que nós não podemos emitir julgamentos hipócritas. E o que isso quer dizer? A gente vai ver mais para frente. Devemos evitar assumirmos uma postura julgadora e condenatória. Uma postura que é sempre crítica e é autoindulgente. Que está pronta para apontar o pecado dos outros, mas nunca para refletir sobre as suas próprias condutas e sobre a sua própria vida. Que é capaz de apontar o erro do outro, por menor que seja, mas é incapaz de reconhecer suas próprias falhas. É esse julgamento que Cristo está condenando aqui. O julgamento hipócrita. E por que nós devemos evitar essa postura? Cristo vai dizer, porque a medida que nós usamos para julgar o outro será a medida que Deus usará para nos julgar. O que isso significa? Significa que muitas vezes nós somos muito rápidos em exigir a justiça de Deus sobre
a vida dos outros, enquanto somos rápidos a clamar por misericórdia para a nossa própria vida. Somos prontos para acusar um mentiroso na sua mentira. Mas quantos de nós já não contamos várias mentiras para beneficiar a nós mesmos? Exigimos justiça a alguém que é um adúltero, um imoral, uma prostituta. Mas e se esse critério fosse aplicado a nós? Principalmente à luz do ensino de Cristo sobre adultério. Como será que nós nos sairíamos? Gostaríamos que Deus aplicasse a sua justiça a nós mesmos, da mesma forma que desejamos vê-la aplicada sobre os outros? O pastor Sinclair Ferguson, ele diz que um coração que provou da graça e do perdão de Deus sempre será um coração cuidadoso em julgar o outro. Quando nós vemos alguém vivendo uma vida condenável, de acordo com os padrões das Escrituras, qual a nossa primeira reação? Quando você vê aqueles movimentos na televisão que nós afirmamos que são do inferno, e muitos deles são. Quando nós vemos pessoas afirmando as coisas mais absurdas, qual a primeira sensação que nós temos? É de que Deus desça um raio sobre a sua cabeça. É a postura de julgar e condenar. Ou é a postura de olhar com misericórdia para aquela pessoa que está perdida, que está em trevas, que precisa de Cristo? Se realmente nós experimentamos a graça de Deus em nossas vidas, a nossa primeira reação deveria ser a de termos misericórdia. Reconhecendo que se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós também estaríamos lá. Se não fosse a misericórdia de Deus nos chamando, se não fosse a graça de Deus exercida através da pregação do Evangelho nas nossas vidas, se não fosse Deus nos atraindo, nós estaríamos naquele mesmo lugar. Talvez até em lugares piores, fazendo coisas piores. Se não fosse Deus nos chamando, se alguém não tivesse pregado o Evangelho para você, e o Espírito Santo não tivesse quebrado o seu coração, e te feito receber a mensagem de Cristo pela fé, só Deus sabe onde nós poderíamos estar. Então o que Jesus está falando nesses primeiros versos é que antes de emitir um julgamento, nós precisamos nos lembrar que se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos lá. E é por isso que ele está dizendo, a medida que vocês usarem para julgar, será a medida com a qual vocês serão julgados. Porque aqueles que são incapazes de exercerem misericórdia, como a gente já falou aqui em outras passagens nesse sermão, demonstram que ainda não experimentaram a misericórdia de Deus em suas vidas. Aqueles que são incapazes de agir com graça com alguém que não merece, demonstra que ainda não experimentou a graça de Deus na sua própria vida, que ainda não experimentou o amor de Cristo por um pecador como eu e você, que também não merecíamos a sua graça e a sua misericórdia. É claro que devemos sim buscar viver uma vida de santidade. Devemos chamar o pecado pelo nome. Não devemos nos acovardar diante da maldade do pecado, mas sempre devemos ter consciência das nossas próprias falhas e da nossa rebeldia e da misericórdia que recebemos da parte de Deus. Não podemos agir com dois pesos, duas medidas. Precisamos reconhecer a graça que recebemos quando nós merecemos julgamento e ira e condenação. Mas não foi isso que recebemos da parte de Deus. Então é isso que Jesus está falando nesses primeiros versos. Cuidado com o julgamento hipócrita.
Cuidado com o julgamento que vocês exercem, sem levarem em consideração a graça que vocês receberam. Sem levarem em consideração o que Cristo fez por nós na cruz. Sem levarem em consideração o lugar que nós estaríamos se a luz do Evangelho não tivesse brilhado em nossas vidas. E o mesmo lugar que talvez Deus quer usar as nossas vidas para tirar essas pessoas que hoje nós talvez já estejamos condenando elas ao inferno. Mas que a mesma graça que alcançou a nossa vida é capaz de alcançar a vida deles também e transformá-las. Então, por isso que a primeira atitude de um cristão ao ver um pecador deveria ser uma atitude de misericórdia e de Senhor. Que o Senhor salve essa alma da mesma forma como o Senhor me salvou. Então Jesus ele nos dá um exemplo desse tipo de julgamento hipócrita que ele está rejeitando. Nos versos 3 a 5, ele vai dizer sobre uma pessoa que precisa de um oftalmologista espiritual, obviamente. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Jesus ele nos dá um exemplo desse julgamento hipócrita. Esse julgamento hipócrita é aquele que é exercido por aquela pessoa que é extremamente sensível ao pecado do outro, mas é completamente insensível ao seu próprio coração. É incapaz de sondar o seu próprio coração e perceber as suas próprias mazelas. Nos tornamos uma espécie de alienista espiritual, né? Enxergamos os menores traços nos outros como sinal de loucura, de pecado, de depravação. Só nós é que somos santos. Só eu é que sou santo. Só eu é que sou reto. Os outros são todos pecadores. Talvez a melhor ilustração que a gente tem de um caso assim esteja nas próprias Escrituras. Por exemplo, lembre-se de Davi. Lembra quando Davi adulterou com Betseba? Davi estava lá no palácio, o seu exército estava em guerra e Davi estava lá curtindo a vida boa do palácio. Ele olha pela janela, ele vê Betseba se banhando e ele se sente atraído, então ele traz Betseba para junto de si, tem relações com ela engravida, e aí Davi entra em desespero, né? E agora o que eu faço? Betseba era uma mulher casada, esposa de Urias. E o que Davi faz? Além de cometer adultério, ele trama o assassinato de Urias, enviando Urias para frente de guerra. Urias morre, então ele toma Betseba para si. É claro, há toda a questão da condenação de Deus a essa atitude. Mas quando Deus envia o profeta Natan para confrontar Davi, você lembra dessa história, né? Natan conta uma parábola para ele. Ele fala sobre um homem, um camponês que tinha um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha que ele amava tanto, ele amava tanto aquela ovelha que era considerada da família, dormia até na mesma cama que ele, uma ovelhinha tão amada. E um homem muito rico recebeu um visitante e resolveu fazer um banquete. Esse homem tinha um rebanho enorme e ele, em vez de tirar uma ovelha do seu rebanho, o que ele vai? Ele vai, pega aquela ovelhinha daquele homem pobre, aquela ovelhinha tão amada, que tinha até o nome da família, e mata aquela ovelha para dar de comer para esse visitante. Lembra da atitude de Davi? Quem é esse ímpio, esse incircunciso que ele vai morrer? Traz ele aqui para mim que ele vai morrer, eu vou matar esse miserável. E aí Natan olha para Davi e diz assim, esse homem é você. E aí Davi, como é que pode, né? Como que nós somos assim? Capazes de olhar para uma atitude dessa e dizer assim, olha, ele merece morrer porque ele fez algo tão terrível, enquanto o próprio Davi não conseguia perceber a gravidade do seu pecado. Algo muito mais terrível. Quantas vezes nós somos assim? Somos capazes de conjurar os raios do céu sobre a cabeça de alguém que comete um pecado, às vezes, banal, um erro. Enquanto às vezes estamos cometendo coisa muito pior. Mas somos complacentes ou incapazes de perceber o nosso próprio erro. Quantas vezes somos cegos para os nossos próprios pecados?
prontos para enxergar o menor cisco no olho do nosso irmão, mas incapazes de ver a trave nos nossos olhos. Nós olhamos para a cultura brasileira no passado recente, ele tem muitos casos interessantes, estudos de caso para a gente pensar. O cenário político nacional dos últimos anos, ele nos traz muitas questões interessantes, como, por exemplo, o caso de muitas pessoas que se declaravam conservadoras, que eram a favor da família, que amavam tanto a família, que muitos deles tinham 2, 3 famílias, né? Defendiam a família, as dos outros, as suas próprias, nem sempre. Vimos pessoas que estão tão preocupadas com os seus filhos por causa das agendas ideológicas progressistas, a agenda woke, quem está aí por dentro do momento, a agenda woke lá de fora, os comunistas, as questões identitárias, mas estão cegos para a sua própria negligência em educar os seus filhos, em amar os seus filhos. O que mais nós temos visto são filhos órfãos de pais presentes. Crianças que crescem com o pai e a mãe dentro de casa, mas é como se eles não estivessem lá. Crianças que são criadas com uma péssima alimentação, entregues às telas, que não recebem afeto, que não recebem amor dos pais. Crianças que não conseguem ver um casamento forte e sólido dentro da sua própria família. Crianças que crescem sem serem ensinadas sobre fé, sobre virtude, sem terem exemplos concretos dentro da sua casa de um pai e de uma mãe que ama e que teme ao Senhor. Mas nós estamos prontos para quando eles chegarem na juventude, culpar as nossas faculdades, porque o meu filho se desviou da fé por causa do partido político A, B e C. Não foi por conta da sua negligência, não foi por conta da sua cegueira, por seus próprios erros cometidos dentro da sua família. Quantas pessoas hoje têm a solução para o país, já percebeu? Tem aquele seu primo que está desempregado, cheio de dívida, mas ele sabe como consertar o país. Ele só não sabe como consertar a própria vida dele. Por quê? Porque é muito fácil a gente olhar para fora e perceber o erro dos outros, enquanto nós somos incapazes de perceber os nossos próprios erros. Enquanto nós somos incapazes de lidar com o nosso próprio pecado. Enquanto nós somos incapazes de perceber aonde nós estamos errando. Queremos mudar o Brasil, mas somos incapazes de mudar as nossas próprias casas. Não conseguimos perceber os nossos próprios erros. Esse é um assunto muito importante, meus irmãos. Porque estamos prontos, como indivíduos e como igrejas, a condenar os erros e os pecados lá de fora. E eu não estou dizendo que não devemos fazer isso. Devemos. Devemos. Mas não sem antes olhar para nós mesmos. Não sem antes olhar para a nossa própria vida. Não sem antes nos arrependermos dos nossos próprios pecados. Porque nós temos visto tantas igrejas definharem. Porque nós estamos cegos. Ou porque nós fingimos que não queremos ver. Porque não temos tratado o pecado como as Escrituras nos chamam a tratar. E quando o pecado ele não é tratado, ele se espalha como um câncer. É por isso que o testemunho da igreja hoje na nossa sociedade perdeu tanto a sua força, o seu impacto. Por quê? Porque temos nos tornado hipócritas de primeira linha. Estamos prontos para condenar todas as coisas, enquanto nós mesmos estamos céticos em relação à nossa própria fé. Nos tornamos céticos dentro da igreja.
No fundo, parece que nós sabemos que ninguém leva a sério esse negócio de igreja, ninguém está levando a sério aquilo que a gente escuta no domingo, nos sermões, ninguém está tentando viver isso mesmo, então a gente só finge que a gente está tentando viver isso. Mas no fundo, a gente vive da mesma forma que o mundo. Mas ao viver da mesma forma que o mundo, nós levantamos os nossos dedos para apontar os seus erros. E por isso perdemos o nosso testemunho. Porque quem é você, cristão, que fala a favor do casamento, mas trai a sua esposa? Quem é você, cristão, que fala que a gente tem que cuidar dos filhos, mas seu filho você não dá o mínimo de atenção e carinho, você nunca sentou para orar com ele, você nunca conversou com ele sobre fé? Há um grande problema. Uma das questões pela qual a igreja e os cristãos individualmente têm perdido a sua capacidade de impactar esse mundo é porque nós nos tornamos hipócritas. Pontos para apontar o erro e o pecado do outro. Enquanto somos muito negligentes, somos muito devagar, somos muito lentos para olhar para a nossa própria vida, confessar os nossos pecados e abandoná-los. Percebam, esse é o tipo de julgamento que Jesus está condenando. Jesus não está condenando que nós devemos reconhecer esses erros lá fora. Tanto que no final do capítulo 5, do verso 5, ele vai dizer: tire primeiro a viga do seu olho. E aí sim você vai poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Perceba, Jesus está falando, você tem sim que mostrar o erro. Você tem sim que dizer, isso está errado. Nós não vamos nos curvar a isso. Isso é pecado. Nós não vamos permitir que essas coisas aconteçam. Nós não vamos deixar que essas agendas penetrem em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossas casas, em nossa sociedade. Não vamos deixar que isso aconteça. Mas o que Jesus está dizendo é, primeiro olha para a sua vida. Porque quando você tirar a trave do seu olho, você terá condições de enxergar mais claramente. Quando você tirar a trave do seu olho, você vai ser capaz de exercer um julgamento segundo a reta justiça. Você vai ser capaz de realmente dizer, olha, tem um cisco no seu olho. Mas fica tranquilo, havia uma trave no meu. E eu conheci um bom oftalmologista que curou os meus olhos, que pode curar os seus também, que pode te ajudar a enxergar melhor. Porque eu também não conseguia lidar com o meu problema, mas ele me ajudou. Ele limpou o meu pecado, ele pode limpar o seu também. E apresentar a essas pessoas a Cristo Jesus. Isso é o que Cristo... É esse julgamento hipócrita que Jesus está dizendo que nós não podemos ter. Mas, por fim, antes de terminar essa sessão, Jesus ele traz um outro alerta. Qual alerta? Nós não podemos julgar de maneira hipócrita, mas Jesus, por outro lado, vai terminar trazendo uma outra questão. Tomem cuidado para vocês não serem ingênuos também. Cuidado para você não ser ingênuo. Verso 6, Jesus vai dizer, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que Jesus está falando no verso 6 é que ele nos chama a termos bom senso e discernimento. Nós não devemos ser julgadores hipócritas, mas também não devemos jogar as nossas pérolas aos porcos. Se você tem o costume de compartilhar o evangelho, não sei se isso é uma prática comum na sua vida, deveria ser, né? Na vida de todo cristão, compartilhar o evangelho, mas infelizmente não se tornou algo tão comum ultimamente. Mas você já fez isso alguma vez na sua vida? Recomendo que você faça, inclusive. Você já deve ter percebido que algumas pessoas não se agradam muito do evangelho. Né? Você já deve ter percebido que algumas pessoas não recebem o evangelho como uma boa nova, como uma boa notícia. Algumas pessoas permanecem endurecidas ao evangelho.
Algumas pessoas permanecem em rebeldia, em zombaria contra a boa nova de Cristo Jesus. São esses a que Cristo chama de cães e de porcos. Olha só, Jesus usando um julgamento. Uma palavra até bem pesada para se referir a essas pessoas. O que Jesus está dizendo ao afirmar que não devemos jogar pérolas aos porcos é que nós não devemos perder tempo compartilhando as ricas verdades do Evangelho com aqueles que não estão dispostos a ouvi-la. Nós não devemos perder tempo com a preciosidade do Evangelho com aqueles que não estão dispostos a ouvi-la. Ou seja, pessoas que são persistentemente perversas, indiferentes e insatisfeitas com a mensagem do Evangelho. O que faz com que nós devamos ter discernimento, exercer um julgamento para tomar essa decisão. O evangelho que salva o pecador arrependido é o mesmo evangelho que condena o pecador impenitente e que não se arrepende. Nós devemos saber a hora de reconhecer quando é hora de sair de campo, quando é hora de nos retirarmos. Quando nós já fizemos todos os esforços possíveis e a pessoa continua zombando e rejeitando o evangelho. Isso não significa, obviamente, que essa pessoa permanecerá nesse estado para sempre, ou que nós nunca mais devemos falar de Jesus para ela, porque afinal de contas, talvez muitos de nós aqui, em algum momento, antes de nos convertermos, éramos bem hostis ao evangelho, antes da mensagem quebrantar o nosso coração verdadeiramente. Olhávamos para isso como coisa de crente, né? Coisa de crente. Eu lembro quando eu era mais novo, eu falava assim, nossa, só abre igreja evangélica agora. Nem sabia o que eu estava falando, estava só repetindo sabe, tudo agora só abre igreja evangélica aí, esses negócios de crente aí, não sei lá. Mas o que Jesus está dizendo é que, diante do seu ensino sobre o julgamento hipócrita, que nós não devemos julgar de maneira hipócrita, nós também devemos ter discernimento para reconhecer aqueles que são lobos e bodes, para reconhecer aqueles que são falsos cristãos, reconhecer aqueles que são ímpios e estão endurecidos para a mensagem do Evangelho. Discerni-los, inclusive, daqueles que são ovelhas que estão confusas e feridas. Há uma diferença. João Calvino ele dizia que todo pastor ele tem que ter duas vozes. Um para chamar as ovelhas e uma outra para espantar os lobos. E é muito diferente quando você está lidando com um cristão que tem uma dúvida sincera de quando você está lidando com um lobo que tem uma dúvida perniciosa. Que não tem a intenção de ser esclarecido. Que tem a intenção de jogar uma sementinha da discórdia. A maneira como você trata essas duas condutas são diferentes. Porque a ovelha confusa, você precisa abraçá-la. Precisa ter paciência. Você precisa ter calma, misericórdia, cuidado. O lobo, você precisa enxotar. Se você deixar, conhece aquele famoso ditado, né? Quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Né? E para isso, para esse, Jesus diz, não joguem suas pérolas aos porcos. Tomem cuidado para não exercer um julgamento hipócrita, mas tomem cuidado para não ser ingênuo em relação ao seu julgamento também. Porque se você for ingênuo em relação ao seu julgamento, esses cães e esses porcos se voltarão e destruirão a você. É o que o texto diz. Então quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Precisamos estar atentos a isso, especialmente no meio da igreja. Especialmente no meio da igreja. Como Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, a Tito, Paulo vai dizer que aqueles que se recusam a ouvir a sã doutrina devem ser exortados uma e duas vezes, na terceira vez você passa a ignorar. Paulo diz a Tito sobre isso. Então perceba que Jesus ele
olha para essas duas tendências que nós temos e ele joga claro com relação a elas. Tanto do julgamento hipócrita, quanto da nossa ingenuidade em relação aos inimigos da fé, e que muitas vezes se disfarçam em pele de ovelha. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E a única forma de nós vivermos o ensino de Jesus nesse texto é reconhecendo o julgamento divino sobre as nossas vidas. E mais do que isso, reconhecendo a sua misericórdia sobre nós. Reconhecendo aquilo que nós merecíamos e aquilo que em Cristo nós recebemos pela graça. Somente quando nós experimentamos a graça de Cristo, nós nos tornaremos capazes de julgar com misericórdia, sabendo que se não fosse a graça de Deus agindo em nossas vidas, nós não fazemos nem ideia de onde nós poderíamos estar hoje. Já parou para pensar nisso? É claro que isso é um exercício mental um tanto quanto inútil, né? Já dizem por aí que se não conjuga verbo, né? Ah, e se as coisas fossem diferentes? Se a realidade fosse outra, como é que seria? A gente não sabe. Simplesmente a gente não tem como saber. Se as coisas fossem de outro jeito, infelizmente a gente não vive no multiverso da Marvel, né? No qual a gente pode ver várias possibilidades de se as coisas fossem diferentes. Se naquele dia eu tivesse falado outra coisa. Se naquela instante, não tem, a gente não sabe. A gente só sabe a realidade daqui, do hoje, do agora. Mas às vezes a gente para fazer uns pensamentos assim, meio aleatórios. Já se perguntou onde você estaria hoje? Se não fosse Cristo na sua vida? Qual foi o buraco que Cristo te tirou? Qual foi o lugar que talvez hoje você nem estaria mais aqui, se não fosse pela graça de Cristo? E é somente quando nós reconhecemos essa graça. Não foi por mérito, não foi por esforço, e pela graça de Deus em Cristo Jesus. Foi por causa da cruz, foi por causa do sangue vertido em nosso favor, que cada um de nós que estamos aqui hoje recebemos a salvação. Não porque éramos bons, não porque fomos obedientes, não porque nos saímos melhores do que os outros, não porque o nosso desempenho moral é melhor do que os outros, não. Cada um de nós, cada um daqueles que estão entrando no reino de Deus, só o fazem por um único e exclusivo caminho. O caminho aberto pelo sangue de Cristo. O caminho da graça, o caminho da misericórdia, o caminho da fé, do arrependimento. Esse é o único caminho que cada um de nós trilhou para nos chegarmos até a salvação. E somente quando nós entendemos que nós não merecíamos isso, nós não éramos dignos de receber essa salvação, nós somos capazes de olhar para o pecado do outro e entender que eu também já estive lá. E Cristo me resgatou. E Ele também pode resgatar essa vida. Eu também já estive perdido, mas Cristo me encontrou. Eu também já estive vagando longe, confuso, acreditando em mentiras sobre mim mesmo, sobre o mundo, rebelde contra as pessoas. Mas Cristo me encontrou, me trouxe para perto, curou as minhas feridas, tirou os carrapichos, os carrapatos, me amansou, colocou um óleo sobre a minha cabeça, me levou para pastos verdejantes, me levou para correntes de água. Eu encontrei descanso. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Porque nós temos um bom pastor que teve misericórdia de nós e que também pode ter misericórdia de outros pecadores. Somente quando nós reconhecemos a salvação em Cristo Jesus, nós somos capazes de, ao mesmo tempo em que condenamos o pecado e a sua maldade, somos capazes de exercer misericórdia ao pecador arrependido. Somente quando nós temos um coração como o de Cristo,
nós somos capazes de amar como Ele ama. Somente quando nós tivermos um coração como o de Jesus, nós somos capazes de julgar segundo a reta justiça. Somente quando nós tivermos um coração como o de Cristo, nós seremos capazes de perdoar e de exercer misericórdia, assim como Ele nos perdoou e exerceu misericórdia sobre as nossas vidas. Somente quando nós amarmos como Cristo ama, nós seremos capazes de pregar o evangelho da graça para pessoas que não merecem, como nós também não merecíamos. E a verdade desse evangelho está disponível para nós hoje. Esse novo coração está disponível para nós hoje. Basta crermos em Cristo. Crer na sua cruz, na sua morte, na sua ressurreição. Crer que foi por nós, que foi por mim e por você, pecadores que não mereciam, que Cristo veio para nos trazer salvação, graça, misericórdia, vida em abundância. E que se nós crermos pela fé no seu sacrifício e nos arrependermos do nosso pecado, nós somos aceitos como filhos de Deus. E nos tornamos cidadãos desse reino que Cristo está descrevendo. Do reino que nós cantamos aqui mais cedo. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E por isso a sua igreja te adora. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui em cima também. Nós vamos orar. E logo em seguida, vamos louvar ao Senhor. Pai, nós, diante da Tua presença nessa noite, queremos, Senhor, reconhecer o quão indigno nós somos. Que nós não merecemos estar aqui. Que nós não merecemos ser chamados filhos. Mas, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor suspendeu o seu julgamento. E a ira que nós merecíamos por causa do nosso pecado. E o Senhor nos estendeu a mão. O Senhor enviou a Jesus para morrer por nós quando ainda éramos seus inimigos. Quando ainda éramos pecadores, o Senhor enviou Cristo para morrer por nós. Para que pela graça nós fôssemos salvos. Não pelos nossos méritos. E, Senhor, por causa de tão grande salvação, nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos graciosos com aqueles que ainda não te conhecem também. Ajuda-nos, Senhor, a não termos uma atitude complacente e covarde diante do pecado, mas ajuda-nos a sermos misericordiosos e graciosos com aqueles que estão perdidos. Livra-nos de sermos hipócritas, Senhor, de apontarmos o erro do nosso irmão, o pecado do nosso próximo, enquanto nós não somos capazes de avaliar a nossa própria vida. Senhor, ilumina a nossa mente hoje, nessa noite, nosso coração. Traz diante dos nossos olhos os pecados que nós devemos nos arrepender e abandonar em nossas vidas. Mostra-nos, Senhor, as áreas da nossa vida que nós precisamos reformá-las. Precisamos confessar pecados, precisamos nos arrepender. Para que aí sim, Senhor, tendo a trave retirada dos nossos olhos, possamos ver mais claramente, para com graça e misericórdia, retirar o cisco do olho do nosso irmão, levando-os, Senhor, até aquele que pode curá-los, que é Cristo. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, de fingirmos sermos uma coisa que não somos. Ajuda-nos a reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros, confessá-los e abandoná-los diante de Cristo, para que aí sim nós possamos julgar segundo a reta justiça e apontar para o Teu Evangelho.
Livra-nos também da ingenuidade, Senhor, de termos um coração imprudente, incapaz de discernir entre o bem e o mal, que perde tempo entregando pérolas aos porcos. Ajuda-nos, Deus, a termos discernimento que vem do alto, para pregarmos as boas novas, para anunciarmos a redenção por meio de Cristo Jesus. Que a tua graça seja sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Livra-nos de um coração hipócrita. Transforma o nosso coração, Senhor, para que então a gente possa adorá-lo, para que então a gente possa conduzir outras pessoas até Cristo, para que então o nosso testemunho, de fato, seja um testemunho poderoso diante de uma sociedade que está em trevas, porque aí sim nós seremos sal e luz em meio a essa sociedade que está se deteriorando. Portanto, ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.